Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é o nosso pós-culto, Glória de Sião Internacional, dia 5 de março de 2023. E como é Purim, eu queria compartilhar com vocês os presentinhos que eu ganhei ontem na nossa celebração de Purim. Todos vieram com uma palavra profética. Eu não sei o que eles estão pensando quando eles me dão coisas de comer e engordar-te. Eu tenho que orar depois em cima de tudo isso, porque é tudo do marronzinho, sabe? Do cacau, é fruta. Então, bem-aventurados os que me presenteiam, aleluia. Ai, gente, festa de Purim é também dar esmolas, dar presentes uns aos outros, além de se alegrar e além de jejuar também um pouquinho antes. Então, né, tem de tudo aqui. Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, por uma adoração gloriosa. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor nos amou e nós temos um propósito em ti. Nós te agradecemos por isso. O Senhor nunca dorme no ponto. Assim como na história de Purim, o Senhor nunca dorme no ponto. E o tema do culto de hoje foi Mordecai, o vigia, posicionado para vencer. Nós somos vigias na casa do Senhor, vigiamos pelos assuntos do rei, pelos assuntos do reino, e ele também vigia por nós. Ele é a nossa fortaleza e nós somos fortaleza dele aqui na terra, tabernáculos vivos, dos quais jorram rios de águas vivas para as terras sedentas que estão ao nosso redor, para as sementes que estão precisando ser regadas. E também somos fonte de semente, somos semeadores a serviço do rei, cultivando seus campos até que eles estejam brancos, e então seremos os trabalhadores em sua seara, colhendo esses frutos gloriosos que Deus vai trazer, especialmente nessa colheita dos últimos dias. Amém? Sim e amém. Na adoração nós vimos, nós cantamos muito sobre nós adorarmos em espírito e em verdade de todo o nosso ser, nos rendendo, nos submetendo ao Senhor de todo o nosso ser. E cantamos liberdade, liberdade, liberdade. Há uma submissão que Deus quer de nós, há coisas que Ele quer tratar em nossas vidas e que nós precisamos deixar Deus tratar. E Ele nesta semana vai estar ali a postos dizendo, e aí, você vai me entregar essa área da sua vida que eu estou pedindo, pedindo, pedindo e nada tem avançado porque você não me entrega essa área e agora é o tempo, chegou o tempo, você vai me deixar tratar essa área em nome de Jesus? Nós vamos aproveitar a semana de Purim, nós já fizemos muito de Purim na semana passada, vocês vão colher o que eu fiz na semana passada, nessa semana, que são muitos dos vídeos que eu assisti dos cultos que eles fizeram durante a semana. Eu gravei um vídeo meu falando do vídeo deles, lógico que bem mais curto, só trazendo o resumo, e quem fala inglês, por favor, vai assistir o original. E se você quiser, eles têm também um lugar chamado Centro de Profecias, no site deles, onde eles têm todas as profecias, não só em áudio e em vídeo, eles têm a transcrição. Então você pode ir lá, disponível para qualquer um copiar, colar num outro documento, colar no Google Tradutor, para que você possa ter, é fácil encontrar, faz um arquivo aí de promessas, de profecias, especialmente quando diz respeito às nações, né? Para a gente estar aí dentro dos tempos. Mas o Senhor, durante o Purim, nós vamos celebrar e avançar celebrando. O Senhor disse no meio da adoração que nós precisamos aprender a celebrar antes da vitória, não só celebrar depois. Ele sempre dá o exemplo dessas coisas do irmão dele, o Keith, né? Ele falou assim, olha, se o Keith tivesse que celebrar depois, ele não ia celebrar nunca na vida dele, porque não ia vir nunca essa vitória. Ele celebrou antes e até hoje ele está trabalhando a salvação dele. A cada dia Deus está forjando, transformando, mas se fosse esperar, não ia rolar, não. Nós vimos também uma palavra de transbordar, que Deus estava enchendo os cálices e fazendo com que eles transbordassem e que eles transbordassem sobre as multidões. Senhor, nós recebemos desse vinho novo, da alegria de Purim, nós recebemos dessas águas vivas
purificadoras de Purim, e nós deixamos, sim, Deus, vem, transborda, transborda, transborda sobre nós, transborda o nosso cálice, para que, sobre as multidões que o Senhor envia para nós, para que haja vida, salvação, libertação, em nome de Jesus. Lembrando que precisa de um ingrediente certo que Deus está colocando nas panelas. Os nossos dons, os nossos talentos, eles têm um propósito. Diga, o seu dom e o seu talento têm um propósito. Diga para alguém aí. Agora diga para você mesmo, o meu dom e o meu talento têm um propósito. Se você não sabe ainda qual é, diga, Deus, me mostra qual é o propósito do meu dom, do meu talento, do meu cargo, da minha inteligência, da minha beleza, do meu posicionamento, da onde o que o Senhor me deu. Para que serve tudo isso? Eu quero usar para te servir, eu quero usar para te adorar, eu quero usar para te honrar, eu quero usar para te engrandecer. Mas para isso nós precisamos nos submeter. E essa palavra do submeta-se veio com a figura de uma porta. Era a pessoa encostada, vocês me enxergam aqui sim, a pessoa encostava numa porta que não é a porta da geladeira que você está querendo abrir não, tá? Só falando. Ele viu a pessoa encostada e ela dava cabeçadas na porta, tentando abrir a porta com a cabeça, porque não tinha maçaneta na porta. Ai, eu ter uma videocassetadas desses meus vídeos. E aí, o que Deus falava é que do lado de dentro tinha uma chave, e que Deus estava esperando que nós nos submetêssemos, e que então Ele abriria aquela porta. E eu não sei se foi essa a palavra que veio com a data de 15 anos, que tinha gente que estava há 15 anos esperando uma certa porta se abrir. Mas Deus quer trazer o ingrediente certo para a panela, porque Ele está cozinhando alguma coisa e Ele está destruindo algumas coisas nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, Ele quer que nós nos submetamos para tirar certas coisas de nossa vida, para que nós possamos avançar pelas portas. Tem portas que Deus não vai abrir se nós não estivermos prontos. Ontem nós lembramos que criança não batalha, criança não é enviada para a guerra. E Deus está forjando a sua igreja, trazendo um amadurecimento, para que nós possamos avançar, romper e vencer como maduros, como Mordecai, como vigias na casa do Senhor. Pessoas que estão ali de olho nas coisas do reino, nos propósitos do reino, na voz do que o Senhor está falando. Mordecai para Esther foi a figura do Espírito Santo de Deus. Ele para nós hoje foi a figura de um vigia. Mas para Esther ele era o conselheiro, ele era o consolador, ele era aquele que dava direções para ela, até que ela pudesse assumir o seu lugar no trono, assumir o seu posicionamento, usar aquele posicionamento, aquele dom, aquele talento, aquela beleza, aquela unção, aquele lugar que Deus a colocou para realizar um bem muito maior, que era salvar todo um povo. Na palavra, Robert trouxe o significado de duas palavras para vigia. Uma delas é safá, que significa quando você se posiciona ou se inclina para frente, tipo, olhando lá no horizonte para ver se vinha algum exército invasor. E a outra palavra é chamar. E essa palavra é a mesma usada lá em Gênesis, quando diz assim, Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva para guardar o jardim, para proteger o jardim, para cultivar o jardim, era cultivar e guardar. Essa palavra guardar é defender, estabelecer uma cerca de proteção ao redor daquele lugar. Foi a mesma palavra que ele usou quando Adão e Eva pecaram, porque não estabeleceram a cerca de proteção, não guardaram, não vigiaram no jardim, e então caíram nas artimanhas da serpente, que eles deviam ter o vigiado e mantido fora do jardim. A mesma palavra usada para os querubins, quando eles caíram, Deus coloca querubins para guardar o jardim. Os querubins estão até hoje vigiando o jardim, de forma que só quem pode entrar no jardim e ter acesso à árvore da vida são aqueles que são selados pelo sangue do Cordeiro de Deus e que têm o selo da promessa, o selo do Espírito Santo da promessa, ou seja, eu e você, nas dimensões do Espírito, podemos acessar o jardim do Éden, a Nova Jerusalém, onde está a árvore da vida, para que nós possamos comer dela e o nosso espírito e a nossa alma hoje vivem para sempre, mas breve o nosso corpo também
terá restaurado a sua incorruptibilidade e imortalidade, e nós viveremos para todo sempre, em nome de Jesus, para a glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Os judeus, no livro de Macabeus, chamam esse dia de Purim, o tempo de celebrar Purim, no dia 14 e também no dia 15 de Adar, de dia de Mordecai, dia de um homem que veio das sombras de ser desconhecido, talvez para muitos, e até mesmo dentro do seu povo, e se tornou o segundo depois do rei. Há muitos na Bíblia que passam por essa transformação, né? E ele veio dos cativos de Jerusalém. Daniel também veio dos cativos de Jerusalém. Ezequiel também veio dos cativos de Jerusalém. Neemias já nasceu no cativeiro. Esther, a gente nem sabe se estava no meio do caminho ou se nasceu lá na terra mesmo. Mas Deus, ele coloca o seu povo, ainda que nós venhamos a nascer nesse mundo, ainda que nós estejamos num lugar que ainda não é desejável, ainda não é na fusão das dimensões que ele vai trazer. Ele nos dá um lugar de proeminência, como deu a Neemias, o copeiro do rei, como deu a Esther, se tornando rainha, como deu a Mordecai, que foi das portas da cidade, de um oficial do reino para o segundo no reino, o primeiro-ministro, vamos dizer, como deu a Daniel, um cativo também, que veio para a Babilônia e se tornou um dos conselheiros mais ouvidos pelo rei, um profeta que até hoje nós estamos recebendo palavra para os últimos dias através dele. Deus quer te posicionar, Deus quer te colocar em lugares altos, tirar os lugares altos, destruir os lugares altos e as fortalezas do inimigo e nos estabelecer em lugares altos do reino, com os portais abertos para os anjos subirem e descerem. Deus quer nos dar essa sabedoria, esse espírito de conselho, para que nós possamos abençoar a nossa terra, aqueles que o Senhor manda estar conosco e também as nações da terra, porque a noiva nos últimos dias, ela vai levar o povo para o celeiro de Deus, para a sala das estratégias de Deus, e ali nós levaremos as nações para conhecer as estratégias de Deus para os últimos dias, para que possamos vencer as nações ovelhas, certamente, não? Amém. E Deus vai trazer o tempo. Esther, ela teve de jejuar e ela teve de orar. Houve um tempo específico. Nós não sabemos como é que foi essa dinâmica na cabeça de Esther. Por que ela fez 3 banquetes? Era porque ela estava insegura? Era porque ela não tinha ainda recebido a estratégia completa? Ou era porque essa foi a estratégia? Nós não sabemos. Mas houve um tempo certo para que ela pudesse trazer aquela palavra para o rei. A denúncia teve um tempo. Então, quando Deus nos traz na guerra espiritual, nós estamos lutando contra tantas coisas ao mesmo tempo, nós precisamos ter a sabedoria de conhecer os tempos de Deus. Ele tem o seu moed, o seu tempo determinado, em que ele já estabeleceu que vai fazer certas coisas. Deus já estabeleceu. Para nós, isso vai se manifestar num kairós, dentro do nosso cronos. Dentro do moed, planejado na soberania de Deus, ele faz uma intervenção kairós, no nosso tempo oportuno, dentro do nosso cronos, dentro da nossa cronologia, da nossa história, dos nossos anos, dias e meses. Precisamos orar. Quando Deus dá uma estratégia de ir para uma certa batalha, nós precisamos orar pelo tempo, pelo como, o modus operandi dessa batalha, se vamos sozinhos, com quem vamos, qual é a hora que vamos, como funciona tudo isso. Espere Deus te dar toda a estratégia e seja rápido no ouvir, porque há estratégias que nós vamos ouvir e receber a caminho. E nós precisamos ser mais velozes. Deus está trazendo uma grande aceleração e uma intensificação das coisas, uma convergência dos sinais dos últimos dias, e nós precisamos ser rápidos no gatilho. Viver do lugar de glória, para identificar as raízes de glória, para combater as raízes de iniquidade e ver o florescer das flores, das florestas, dos frutos de glória que virão em cada nação. Deus vai trazer uma reviravolta inesperada, que bênção, que às vezes a gente tem tão pouca fé que a gente nem espera, mas Deus, Ele faz em nossas vidas, faz em nossas famílias. Você que está orando por 10 anos, 20 anos por alguém, não desista. Há um de repente de Deus vindo nessa reviravolta, transformando maldições em bênçãos em nossa casa, em nome de Jesus.
Deus vai reverter os planos do maligno contra nós, em nome de Jesus. Ele vai virar tudo de ponta cabeça e nós seremos exaltados porque nos humilharemos diante do Senhor, nos submeteremos a Ele. Vamos entregar para Ele os nossos dons e os nossos talentos. Ontem e hoje de manhã, ontem eu ouvi sua adoração, que a palavra era sobre satanismo e tudo mais, a palavra da a senhora Kay Tolman. Kay é K-A-Y, K-A-Y, Tolman, T-O-L-M-A-N, T-O-L-L-A-M-A-N, Tolman. Por que eu estou te soletrando essa? Porque eu sei que tem um monte de ministro aqui, um monte de guerreiro que vai querer estudar o que ela está ministrando, que eu não consigo trazer porque ainda não é a minha área. Aliás, espera aí que eu tirei print da tela para trazer umas coisas importantes. Que não deu tempo de anotar, mas ela trouxe uma palavra sobre sociedades secretas. O que interessa a nós que queremos ser libertos de muitas coisas, né? Então ela trouxe um monte de definição, falou de maçonaria, tudo que vem da maçonaria, várias sociedades secretas que lá nos Estados Unidos eles têm dentro das faculdades. E é essencial para quem lida e faz libertação, especialmente de maçonaria e todas as outras coisas, entender um pouquinho sobre isso. E ela foi super simplista, ela trouxe uma coisa muito profunda em um tempo muito rápido, e ela falou assim, se você sabe que tem na sua linhagem, ou você imagina, entra lá, pesquisa um pouquinho sobre isso, não precisa saber como faz a libertação exatamente, mas pesquisa sobre a sociedade, sobre os pactos, e aí faz a libertação dos pactos, em cima do que você está lendo lá. Eu não saberia fazer isso. Sempre peço ajuda dos universitários, que não são universidades, são os guerreiros de Deus que já são experimentados nisso. Mas ela falou um pouquinho sobre a iniquidade geracional ou hereditária, falando que iniquidade ela é uma injustiça ou imoralidade crua, tipo, no mais cru aspecto, ela é maldade e pecado. A gente sabe que a iniquidade é uma torção, né? É a torção da nossa identidade que vem vindo desde Adão e chega em nós essa torção da nossa identidade, do conhecimento de Deus, da voz de Deus e tudo mais. E ela falou assim que a iniquidade geracional pode ser definida como as consequências do pecado que fluem por meio das linhas hereditárias, da linhagem hereditária. Isso gera uma propensidade ou uma sedução em relação a padrões de pecado. Então, tem gente que não sabe porque tem desejos que são estranhos. A pessoa que é mulher e pensa que é homem, esse tipo de coisa vem dentro da iniquidade. E isso fica plantado ali, e isso impacta os pensamentos e os sentimentos e as emoções. Isso impacta diretamente a alma, porque está na linhagem do sangue. O sangue é onde está a vida está no sangue, e a vida, a palavra na Bíblia é alma, a alma está no sangue. Se o sangue vem todo torcido e contaminado, a alma que manifesta e expressa sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, ela vai manifestar esses sentimentos, pensamentos, sentimentos, emoções e vontade que estão vindo do sangue, onde está a alma. Deu para entender? Tipo isso, vocês entenderam, né? Então, ela trouxe um pouquinho de como a iniquidade impacta os nossos pensamentos e a gente fica fora, a gente acaba não conseguindo pensar aquilo que Deus está pensando, a gente não consegue discernir o que Deus está pensando por causa desse véu da iniquidade que vem da sociedade secreta que traz o oculto. É como se fosse o ocultismo, né, que oculta o verdadeiro, e nós ficamos sempre no ruim, no errado, no counterfeit, naquilo que, na sombra, vamos dizer, na mentira, no engano.
e ela trouxe uma lista de mentalidades ocultistas do humanismo e da autovontade. Eu acho que é isso, autovontade. Por exemplo, quando a gente se coloca como Deus, é um autoentronar, é uma autoentronização, um negócio assim. Eu estou traduzindo direto do inglês aqui, então me dá um desconto aí. Quando que isso acontece? A gente não percebe que faz, mas faz, e como é que a gente detecta que está fazendo? Quando nós fazemos votos, eu farei, eu serei, eu terei, na minha própria força e na minha independência. Eu posso, eu consigo. Às vezes a gente está autoentronizando, a gente está colocando Deus de escanteio, falando, não, eu tenho na minha força do meu próprio braço, eu vou fazer. Às vezes é inconsciente. Quando nós temos uma... Tem gente que é super focado, né? É um foco para você alcançar os seus objetivos pessoais. E essa sua drivenness que fala, né? Esse seu com afinco, nananã, às vezes é um autoentrone, você não está percebendo que você está indo na sua força, você nem consultou Deus como é que faz, nem quando, nem se é para fazer, você já presumiu que é e você já foi. Isso é um sinal de detectar esse autoentronizar, essa mentalidade ocultista do humanismo que ainda opera em nós. Quando nós buscamos autopromoção ou autobusca, quando a gente traz sempre a atenção para nós, ou autopreservação e autoproteção, muitas vezes nós somos protetivos, não existe. Nós queremos... Como é que eu vou explicar isso, Deus? Como que ela explicou isso mesmo? Autopreservação. É uma coisa de se autopreservar e de autoproteger. Não sei, essas são as palavras, Espírito Santo te ministre, em nome de Jesus. E nós temos uma dificuldade de confiar na proteção de Deus. Então, nós colocamos muitos dispositivos e muitas cercas ao nosso redor para nos protegermos. Quando a gente vai ver, não é Deus que está colocando, somos nós que estamos colocando. Que nem a cerca dos rabinos ou dos fariseus em torno da lei. A lei já é suficiente, o que Deus está falando já é suficiente. Se nós confiamos nele, nós não precisamos de um extra, uma extra proteção. Ele garante o que ele quer, como ele quer nos proteger, nós precisamos demonstrar a nossa confiança nele, não estabelecendo cercas a mais. Ai, mas é porque todo cuidado é pouco. Não, todo cuidado, muito cuidado demais pode ser exagerado, pode atrapalhar o que Deus está querendo fazer em nossas vidas. E a gente acaba resistindo com essas cercas até o cuidado de Deus e o tratar de Deus em nossas vidas, de tanto que a gente se protege de sei lá o quê. A gente acaba se protegendo dele. Quando nós somos invejosos, quando nós temos muito ciúme, quando nós geramos muita contenda e atrito, a pessoa que gera muito atrito, muita contenda, está sempre falando mal de alguém, está sempre cutucando alguém, está sempre criticando alguém, está sempre gerando contenda, isso gera de um ciúme, porque a pessoa tem mais, você não percebeu, você achou que ela está tentando roubar o seu. Você tem uma inveja, essas coisas elas são encobertas e a gente não consegue discernir, porque existe esse véu do entenebrecimento que oculta o que verdadeiramente é. Por que o inimigo oculta o que verdadeiramente é? Porque ele não quer que Deus possa tratar isso, porque uma vez que o véu seja removido e você enxerga aquilo ali, você vai querer que Deus trate. Então, essa proteção do o meu dom é perfeito, isso pode ser uma demonstração ou um sinal de que há uma coisa ali que nós estamos protegendo, mas que de fato Deus quer que a gente abra para que Ele arranque e então que nós possamos proteger o que é de fato, para que Ele proteja o que é o dom que Ele nos deu, que a gente nem sabe qual é, porque está vivendo com o mesmo que veio de 50 anos atrás e que nunca deixou Deus tratar, limpar, purificar e arrancar toda essa iniquidade dele. Orgulho, soberba, aquela sensação de que eu deveria ser ou eu deveria ter porque eu mereço. Autojustiça, justiça própria, isso é um outro sinal
que se demonstram, vocês sabem melhor do que eu como é que isso vem à luz, né? Autoconsolo, muito doce. Ops, machuquei seus ouvidos agora. Ai, machuquei eu também. Muito doce. Pessoa que come muito açúcar, come muito de tudo. É um consolo, a comida é um conforto. É uma forma de idolatria e é uma forma de vício. Tudo que é exagerado, quando o Espírito Santo mostra para nós, olha, você está compensando. Por que você está compensando? Você está precisando de um consolo. Eu não sou o seu consolador. Você está precisando de um carinho. Eu não sou o Deus que te dá colo. Você está precisando de atenção. Eu não sou um Deus que te dá atenção. Eu estou aqui 24 horas por dia. Você pode conversar comigo o dia inteiro se você quiser. Você pode passar o dia inteiro comigo. Eu estou disponível para isso. Eu sou o seu pai, eu sou o seu companheiro, eu sou o seu melhor amigo. Eu sou o tabernáculo no qual você vive e você é o tabernáculo no qual eu vivo. Por que você está tendo esses surtos de necessidade e compensa com outras coisas quando eu estou aqui? Se torna idolatria, a gente não sabe o que é idolatria é como feitiçaria, pronto, lascou-se tudo, né? Vocês veem como é uma reação em cadeia e como Deus quer nos libertar de todas as coisas todos os dias, porque uma coisa sempre puxa a outra e a gente acaba como Adão e Eva no jardim, sem conseguir proteger os limites daquilo que Deus nos deu, porque nós deixamos de ser vigias, acabamos confiando em nós mesmos, lascou-se de novo. Outro comportamento importante que denuncia esse ocultismo, o efeito do ocultismo das sociedades secretas em nossas vidas, são os comportamentos controladores, pela manipulação ou pelo domínio, que a gente falou em alguma outra aula aí para trás. Não vou nem voltar nisso. Sintomas da bruxaria ou do ocultismo influenciando a igreja. Vou só citar para vocês. Dificuldade de romper na adoração, ou de simplesmente adorar, ou de, na adoração, adorar mesmo. Porque tem muita gente que canta, mas não adora, dança, mas não adora, toca, mas não sabe ainda o que é isso. Não entendeu como entrar nas dimensões do espírito. Para que o espírito adore. Nós adoramos em espírito e em verdade. Então, eu posso dançar no físico, mas no espírito eu estou dançando também. Há uma diferença, nós precisamos aprender como nos movermos nessas diferenças. A falta de unção na mensagem, tem lugares que você vai e a mensagem é blá. Não tem nada ali. Você ouve porque o Espírito Santo arranca até água de pedra para você, mas não há transformação, a palavra ela não falou nada, falou tudo, mas não falou nada. É informação e não é revelação. Pode ser um sinal de que há ocultismo ou na congregação, ou na vida dos líderes, ou para você, né? Você está tão assim que a palavra é espetacular, todo mundo fala que é maravilhosa, você faz aquela cara de paisagem, você não entendeu nada, não recebeu nada, e todo mundo recebeu, você está se achando um imbecil, porque, né? O que eu fui fazer lá, porque todo mundo entendeu e eu não. Estou fora de alguma coisa. Às vezes é o efeito do ocultismo. Doença, enfermidade, na igreja pode chegar e derrubar o pastor, o segundo do pastor, o terceiro do pastor, toda a equipe de ministros, e aí foi todo mundo. Como é que você começa a ver esses padrões, você identifica, trata, e isso passa. Se for ad eterno, alguma coisa está errada. Ou com o lugar, que está sempre assim, ou com a sua percepção, que só vê isso. Precisa colocar diante do Senhor para ele mostrar qual é qual. O controle por meio da liderança, que só quer manipular o povo, controlar o povo, todo mundo é meu, isso é um sinal do ocultismo. A desunidade do corpo, isso não é só a desunidade dentro da casa, é a igreja que anda só ela pode, só ela tem, não posso pegar ninguém, eu quero todo mundo que venha para cá e se torne meu, mas eu não, o corpo de Cristo que não se fala. Né? O cérebro fala com todo mundo, mas o rim se isolou, ele vai ser cortado fora. Porque o rim não pode viver sem a cabeça, que está comandando todos os outros órgãos. Eles participam, um está conectado no outro, não tem como viver rim sozinho, isolado, sem ligar com mais nada. E como a gente falou ontem, acho que eu falei isso, né? A unidade do corpo não é a uniformidade do corpo, porque a unidade do rim não é ele transformar o pâncreas no rim.
é ele saber andar com o diferente, que é o pâncreas, rim sendo rim, pâncreas sendo pâncreas, os dois estando unidos à cabeça, ao cabeça. Restrições religiosas é outro ponto, em que as regras são tantas que o Espírito Santo não tem como fluir. Isso é um sinal do ocultismo, que o ocultismo ele sempre quer abafar a revelação e a dimensão do Espírito. A dimensão do Espírito que tem na igreja controlada pelo ocultismo é só do ocultismo, é só das trevas, não tem dimensão do Espírito em Deus, não tem portais abertos em Deus, porque não tem liberdade para o Espírito Santo fazer essa transformação, essa cura, essa libertação e etc. Então fica tudo meio engessado. Financial constraints. Engessamento financeiro, eu vou falar. Se na sua vida tem engessamento financeiro, se a igreja não vai para frente nunca, financeiramente ela está sempre paupérrima, alguma coisa tem de errado aí. Não é porque os pastores ou líderes estão fazendo algo errado, às vezes é porque a igreja foi construída sobre um fundamento da maçonaria. Por exemplo, ela deu um exemplo de antigamente quando se construíam aqueles prédios grandes de igreja gótica, sei lá, na igreja funcionava o conselho da cidade, o culto de domingo, a escola dominical, a escola bíblica, o seminário, a faculdade, a escola das crianças, era tudo num prédio só. Fazia revezamento durante a semana. Muitos desses prédios hoje são igrejas avivadas, entre aspas, renovadas, mas elas foram construídas com uma pedra angular ali, uma pedra fundamental, literal, pedra, dentro da construção, com a consagração à maçonaria. E aí a pessoa tem que sacar isso e ver como é que vai resolver isso naquele prédio ou para aquela congregação. E acidentes de todos os tipos. Então, toda semana tem alguém naquela membresia que está se acidentando de alguma forma macabra, né? Teve uma época aqui no meu condomínio que eu vi um acidente depois do outro, tudo com derramamento de sangue, e falei, Senhor, isso não é normal. O que eu faço? Né? Então, a gente tem que perguntar para Deus, o que está causando isso e como eu faço para remediar isso? Que nem encruzilhada, né? Tem gente que faz trabalho em toda a encruzilhada, aquela encruzilhada ela vai começar a se autoalimentar com acidentes e derramamento de sangue. E aí a igreja na cidade tem que tomar um posicionamento para fazer alguma coisa. Agora, se a igreja está em La La Land e não sabe se posicionar com nada de relevante aqui na Terra, as coisas, né? Porque não mistura política com religião, aí lascou-se, porque o povo de Israel era político e era religioso, tudo ao mesmo tempo, né? Deus estava na política. Deus era aquele que se agradava do rei, que colocava reis e tirava reis. Então, a gente tem que aprender a misturar as coisas com sabedoria e equilíbrio. O efeito das sociedades secretas no ministério quíntuplo, eu achei isso aqui muito importante, a gente vai orar em cima disso hoje, que tem a ver, eu creio, com esse submeta-se e a porta abrirá. No profeta, nós, ao invés de profetizarmos ouvindo de fato a voz de Deus, nós profetizamos usando a adivinhação do terceiro olho, a falsa profecia e palavras proféticas almáticas. E às vezes, nas dimensões do espírito, o espírita sabe fazer isso. Ele sabe, o bruxo, o feiticeiro sabe fazer isso, ele sabe ler a sua alma. Sem problema nenhum, e ele vai trazer para você o que você está querendo, o que você está esperando. Ele sabe o que está faltando. É uma coisa que se vê nas dimensões do espírito. Isso não quer dizer que a pessoa está ouvindo Deus. E ela pode estar, as palavras proféticas podem estar contaminadas porque ela nunca fechou o terceiro olho, ela nunca fez a libertação dos chakras abertos, e ela sempre amou tanto esse dom que ela nunca quis abrir mão do dom por um tempo, para que Deus pudesse forjar, limpar, purificar, arrancar toda a iniquidade, para depois reinstalar, vamos dizer, tirou o hard drive ruim, vai limpar, se der para limpar, tudo bem, se não der, ele vai te dar novo. O dom é irrevogável, mas se ele veio com toda essa contaminação, é melhor devolver para ele, ficar um tempinho de molho esperando, para receber o que é de fato verdadeiro vindo do Senhor. Eu voto nisso, pelo menos. Para o pastor, como é que o dom do pastor pode ser maculado? Primeiro que ele já é como se fosse
lobo em pele de ovelha. E ele não é como o dono das ovelhas, ele é como o pau-mandado, ele é como o servo que cuida das ovelhas para o seu senhor, mas um servo mau, um servo que não está nem aí. Não é uma pessoa que vai querer cuidar das ovelhas. Ele enclausura as ovelhas debaixo daquela manipulação para que as ovelhas fiquem mais parecidas com ele, que é lobo, não que elas sejam parecidas com o dono, que é Jesus. Não que elas sejam livres para adorar, não que elas recebam revelação. Então, é um pastor que manipula, que guarda, que cerca, que não deixa as ovelhas florescerem, que não permite que haja ovelhas que sejam maiores do que ele. Ou ovelhas que venham e vão embora. Vai tudo embora com taxa de Jezabel e de rebeldia, porque não consegue aceitar que haja pessoas que ele possa trazer, que Deus possa dar ovelhas para ele que vão se tornar pastores, profetas, mestres, evangelistas, última batatinha do saco. Não, ele sempre é a última batatinha do saco e ele sempre vai botar a tampa na panela, sufocar as ovelhas, essa é a palavra, obrigada. E os apóstolos, como é que funciona com os apóstolos? Esse apóstolo que está debaixo do véu do ocultismo, na sua linhagem sanguínea que ele herdou lá da família dele, ou dos pactos que ele fez, sem saber que fez na faculdade, na escola, na igreja até, ele vai edificar a igreja sob um fundamento falso, que é apóstolos e profetas, fundamento da igreja, certo? Deus edifica a sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse é um fundamento falso, falho, incerto, e ele não equipa e também não envia. Ele vai trabalhar ali com o pastor, né, e ele desenvolve programas e não pessoas. Então, você vai numa eclésia, numa congregação, por exemplo, que tem a semana inteira, tem voluntários, vão dar comida para os pobres, vamos ser voluntários, vamos fazer culto de jovens, culto de crianças, mas nada disso equipa as pessoas. Tudo isso só distrai as pessoas, faz com que elas estejam ali, mas não faz com que elas sejam transformadas e enviadas. Elas não são equipadas com revelação do Espírito, para liberdade no Espírito, para ouvir o Espírito Santo e voar. Elas são equipadas ou ludibriadas com informação, cativadas com informação. Sacou? É algo que aprisiona, não é algo que liberta, que envia. O mestre que está dentro dessa problemática da linhagem, ele vai liberar só a informação e nunca a revelação. Primeiro porque ele nem vai ter a revelação para poder liberar. Então, o que ele tem é só informação, é religião, é letra que vai matar todo mundo com certeza. Ele vai sempre ministrar a partir da lógica e da razão, exaltando isso acima do sobrenatural. É bem humanista mesmo, né? A gente vê muita congregação hoje que, se você não tiver provas, escuta, como é que você prova a presença do Espírito Santo na vida de alguém? Pelo seu fruto. Não porque ele fala com a linguagem que você entende, ou gosta, ou quer, né? Não preciso nem exemplificar isso, que é o óbvio. E o evangelista, como é que ele vai se mover dentro desse ocultismo da sua linhagem? Ele vai realizar obras e todo o evangelismo dele vai ser para recrutar membros. Não vai ser para salvar as vidas, tirá-las do inferno, colocar nelas o temor do Senhor e fazer com que elas se convertam de verdade, sejam transformadas de verdade, que elas floresçam de verdade, que elas mesmas se transformem em pessoas ativas, não passivas, ativas e intencionais no reino de Deus, especialmente ouvindo o Espírito Santo de Deus. Então, não é uma intercessão tipo salva todo mundo, não é uma intercessão que vem do evangelismo para cooperar com o Espírito Santo, para ter uma parceria com o Espírito Santo. Já estou vendo que você está vendo aonde que está isso, né? Na sua vida, para você ver na sua vida. Não coloca só na igreja dos outros, é na sua que conta, que Deus quer tratar contigo. É comigo, é conosco.
Eu vou só ler para vocês, tá? A distorção dos dons e da função da igreja. Sociedades secretas orgulhosamente distorceram o que Deus intentou para a sua igreja. O espírito da religiosidade, do controle, institui regras e tradições de homens. O espírito da bruxaria trouxe a adivinhação, a contenda e a divisão. As ovelhas não ouvem mais a voz de Deus e também não discernem a presença do inimigo. A conformidade e a falsa unidade, ou seja, a uniformidade, resulta em complacência e apatia. Os dons do Espírito Santo foram sequestrados para edificar estruturas mundanas, ao invés de edificar o reino de Deus. A razão e a lógica são exaltadas acima do sobrenatural e do poder que faz milagres por meio do Espírito Santo. As igrejas são governadas pelo voto e não pela verdadeira autoridade apostólica. Já sei que tem gente fazendo assim agora. Quantos concílios você já foi? Onde os membros votavam pelo bom senso, pelo racional. Pois é. E a autoridade apostólica foi para onde? Aonde que está o povo, os membros do concílio ou do conselho, ouvindo a voz de Deus, jejuando, orando, esperando, tendo sonhos, milagres, maravilhas, visões e palavra de Deus na Bíblia para falar, olha, eu sei que não faz sentido, mas Deus está falando para fazer assim. Nesse dia aí o outro vai levantar e vai falar assim, eu vi a mesma coisa e Deus ainda falou isso, isso, isso. Agora sim nós temos um governo guiado pelo Espírito Santo com autoridade apostólica, né? Bem, e nada, gente, o alento sempre vem no último slide, né? Nada é impossível para Deus. O que a gente vai fazer? A receita eu vou dar para vocês ponto a ponto, e vocês vão se virar nos 30 aí, e quando vier a estratégia, vocês me mandam para eu também fazer libertação com vocês, que essa é a sua área, não é a minha. Vamos renunciar todas as sociedades secretas, todo o envolvimento, né? Quem faz libertação já fez bastante disso. Nós vamos nos arrependermos pela iniquidade das nossas linhagens, e eu recomendo que todos nessa semana façam de novo. Também recomendo que quem precisar ser batizado, vá ser batizado de novo, não tem problema nenhum, Deus não acha ruim de você descer a sepultura e ressuscitar de novo, e a gente vai nas dimensões do Espírito avançando, não é isso, não é uma religiosidade. Não vai botar uma regra que Deus não botou, né? Nós precisamos nos arrepender por toda a mentalidade mundana que controla o nosso comportamento. Olha para trás, antes de você se converter, você tinha a mesma reação, mesmo jeitinho, mesma atitude, é essa daí, é a mesma. Precisa se arrepender dela e deixar Deus tratar e transformar. Esse é o mais importante, eu acho, para mim. Vamos submeter os nossos dons e o nosso chamado e propósito ao Senhor, para que Ele faça uma faxina, uma limpeza e restauração. Nós vamos tornar Jesus Cristo o Senhor do nosso coração e o verdadeiro cabeça da igreja. Essa é a receita para a vitória, em nome de Jesus. Amém? E a restauração está chegando, agora de fato o último slide. A restauração está chegando, e ela leu o texto de Agai, perdão, não existe Agai, Ageu 2:9. Vamos ver se eu consigo fazer uma tradução livre aqui. Mais uma vez abalarei os céus e a terra, os mares e a terra seca, e abalarei todas as nações, e elas virão ao desejado de todas as nações, e eu encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6 e 7. Versículo 9. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Amém? E com isso nós selamos essa restauração que Deus fará em nós, com os nossos dons, nossas congregações, nossas famílias e a nossa nação. Selamos com o sangue do Cordeiro
e com o corpo do nosso amado, que foi partido e moído por nossas transgressões, iniquidades, todas as iniquidades, todos os pactos são quebrados pelo moer do corpo de Jesus. Ele levou sobre si iniquidades, transgressões e pecados. E para sermos participantes da sua santidade, dos dons limpos e puros, nós comemos deste que é santo e puro, o desejado das nações, Jesus. Comemos por nossas vidas, pela nossa descendência, pelas nossas congregações e pelo nosso Brasil. Este é o teu sangue, Senhor, que foi derramado naquela cruz por mim. Que como a Liane cantou hoje, o inimigo vai engasgar no teu sangue que desceu pela árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a cruz, né? O madeiro é uma árvore. Maldito todo aquele que for pendurado numa árvore, num madeiro. É uma mesma coisa. Então, o sangue de Jesus não desceu apenas pela cruz e entrou na terra. Desceu pela árvore do conhecimento do bem e do mal e também trouxe toda a redenção do solo onde houve o pecado ali no Éden. Nunca pensei nisso na minha vida. Deve ser uma nova revelação para a gente explorar. Mas este é o teu sangue que foi derramado por mim. Nós bebemos do teu sangue, sendo participantes da tua alma, da tua vida, do teu tabernáculo vivo. Voltando a sermos vestidos e revestidos de Cristo, coroados de glória, que é Cristo. Calçados nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, que é Cristo. A tua palavra viva em nossos lábios, a tua espada do Espírito. O cinturão da verdade, que é Jesus. A couraça da justiça, que é Jesus. Nós nos revestimos de ti, por dentro e por fora, e bebemos de ti, sendo participantes da tua vida, em nome de Jesus. Beba por você, sua família, sua igreja, sua nação. Beba profetizando a purificação dos teus dons, do teu propósito, do teu chamado em Deus. A purificação dos ofícios, apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista. Haja salvação no Brasil, Senhor. Haja purificação dos dons, dos talentos no Brasil, Senhor. Posiciona a tua igreja nos lugares altos do teu reino. E desse lugar, nós batalharemos e guerrearemos por cada vida que o Senhor nos enviar. E por cada vida no Brasil. Nós bebemos Lechaim, haja vida, em nome de Jesus. Por cada alma no Brasil, Lechaim, haja vida. Aleluia, tchim, tchim. Sim e amém. Shalom, shalom. Amo vocês demais, viu?